Olá, eu sou Edmilson Teixeira, chegando aqui no Giro Alagoas pela Rede Repórter TV, trazendo hoje o professor Paulo Bezerra, diretor da Vigilância Estadual, que vai nos tratar de todos os assuntos pendentes da sua pasta. Meu querido, é um prazer tê-lo aqui para um grande bate-papo, levar as informações ao alagoano no dia a dia do que ocorre no estado de Alagoas com relação à nossa vigilância sanitária. Edmilson, é um prazer muito grande estar com você. Conheço de datas pretéritas e você sempre foi uma pessoa que sempre se destacou naquilo que fez e naquilo que está fazendo. Então, é um prazer muito grande estar aqui para dar esses esclarecimentos necessários à população sobre a importância da vigilância sanitária no município, no estado e no país. Não é? Nós temos três entes que se conectam, que é a vigilância municipal, que é feita às prefeituras. Por exemplo, Maceió tem a vigilância sanitária de Maceió, Arapiraca tem a dela, Palmeiras. Ou seja, Alagoas é o estado privilegiado, tem vigilância sanitária nos 102 municípios. E nós temos um sistema estadual que ajuda quando o município não tem condições de arcar com aquela responsabilidade, nós chegamos junto. E tem o sistema federal que, quando o Estado não tem condições de arcar com a responsabilidade em determinados casos, ela vem para nos ajudar. São mais ou menos entidades interdependentes, entendeu? Como é o caso aqui em Alagoas de Maceió, Arapiraca e Palmeiras dos Índios, são plenas, ou seja, o Estado só entra nesses municípios quando solicitado para alguma ajuda, alguma orientação. E a estrutura do órgão? É suficiente para atender as demandas? Não, veja só, nós estamos passando no Brasil, de uma maneira geral, por uma falta de estrutura, não da estrutura em si, mas das pessoas que trabalham, né? Porque tem muita gente se aposentando, tem muita gente que está morrendo e tal. E não procuram renovar os governos? Dentro da medida do possível, no caso do nosso estado, o governo tem feito um esforço muito grande e, graças a Deus, a vigilância sanitária estadual está apta a cumprir com suas obrigações. Louve-se a disposição dos funcionários atuais que vestem a camisa e, numa eventual falta, um cobre os outros. Então, a vigilância no Estado, ela está cumprindo com o seu papel. Por exemplo, Alagoas, um sério problema que a gente tem nos 102 municípios é com relação aos matadouros públicos, né? E vocês trabalham em conjunto com a polícia, com o Ministério Público, enfim. Como é esse trabalho de vocês? Veja bem. Porque nós tivemos muitos matadouros fechados, estão fechados aí. Exato. Veja só, quando a gente sempre diz o seguinte, o boi em pé, a questão é com a ADEAL e o Ministério da Agricultura. O boi deitado é com a vigilância, ou seja, quando o animal vai para o abate, aí essa questão é deles. E vem o meio ambiente. E vem o meio ambiente. E quando o boi que é abatido e sai do matadouro para distribuir para os pontos de venda, aí é com a vigilância sanitária. Mas a questão dos matadouros é uma questão muito complexa, porque para resolver o problema higiênico-sanitário da carne vendida, é necessário que haja os chamados matadouros frigoríficos, que são matadouros bem estruturados. Agora, o problema não é fazer um matadouro, é manter um matadouro. Por exemplo, aqui nós temos alguns matadouros muito bons, como o Mafrial, o Mafrips, aquele de Arapiraca, o de Igreja Nova, entendeu? Que são bons matadouros. Agora, por exemplo, Igreja Nova, ele abate de uma maneira correta,
entendeu? Eu conheci o de matadores lá. E teve uma época aí, na época do prefeito Alexandre Toledo, lá em Penedo, ele mesmo achou que devia fechar o matadouro de Penedo. Sei. Só que e levar o abate para a Igreja Nova. Só que o matadouro de Igreja Nova não comportou a sobrecarga. Demanda. Para você ter um exemplo, eu vou te dar um dado. Para cada boi abatido, você gasta mais ou menos 400 litros de água potável para limpar a carcaça, fazer toda a higienização. Então você multiplique isso pelo número de abates, Imagina, né? que você vai ver que a coisa é muito grande. Então no matadouro, você tem que fazer o seguinte: quando na recepção que chega os animais naqueles caminhões, eles têm que descer de uma maneira correta, eles têm que ficar num jejum hídrico, só tomando água, que é para ir limpando os intestinos durante 8 a 12 horas. E ele sofre o chamado exame antimorte, ou seja, ele vai olhar o boi em pé, se ele tem alguma contusão, se ele apresenta algum sintoma de alguma doença que possa ser prejudicial ao consumo humano. Então, esses animais, se é detectado isso, eles não podem mais sair daquele. E tem um veterinário em cima disso? Tem. Todo matador tem um veterinário. Então, aquele animal que foi condenado, ele vai para um abate e vai ser incinerado e tomado outra providência. Mas ele não pode mais voltar ao convívio normal. Entrou naquele curral, não deve sair mais. Feito isso, o animal tem que ser acalmado, porque se você abater um animal estressado, a carne fica meia escura, ela perde a qualidade. Então é por isso que ele tem que ser levado com determinada calma para o corredor. E naquele corredor, não sei se você já viu, tem um chuveiro que joga água, que é para o animal ficar mais relaxado, mais tranquilo. Porque a gente tem que se lembrar que esses animais são sancientes, ou seja, ele tem consciência, ele sofre dor, ele tem ansiedade e ele muitas vezes percebe o ambiente que ele está indo para um sacrifício. Então, na realidade, fica agitado. Então, é preciso acalmar esse animal. E, diferentemente do matadouro que não tem condições, a insensibilização dele é através da pistola pneumática ou da marreta, entendeu? Também onde ele recebe aquele tiro e ele passa ao estado de inconsciência, para não sentir as dores exatamente da esfola. Eu vi muito em capela quando eu era criança. Pois é. Aquele que bota no mamilo do... O chuncho. Só que aquele chuncho, quando o cara é bom, dá de vez. E quando o cara erra, aí o animal fica agitado. Exato, eu vi muito e sofre muito. Né? A partir dali, o animal é arrastado e suspenso por uma corrente, aonde ele é esfolado e aonde ele é sangrado, para que a maioria do sangue escorra todo. Porque quanto mais sangue escorrer, mais a carne dura, mais a carne passa a ser conservada. E outro fato também que contribui muito para a higienização da carne é a técnica de tirar os intestinos sem que haja qualquer lesão, para que aquele conteúdo que ainda resta não contaminar a carcaça. Então, tudo isso tem que ser o cuidado. E depois de retirado o couro, ele é serrado, que é uma das técnicas de você saber se o animal vem de um matadouro frigorífico ou vem de um abate clandestino, porque o cara separa as duas bandas com o machado, e com o machado nunca fica certinho como com a serra, certo? Isso aí já é um dado que você pode retirar. E o importante disso é que eu te falei anteriormente, existe o exame antimorte e depois existe o exame pós-morte. Então,
o veterinário vai lá, examinar a carcaça, dar determinados cortes em alguns gânglios, onde estão, que ali, naqueles gânglios, pode dizer alguma coisa, ele pode ver como estão os pulmões, se aquele animal está tuberculoso, com aquelas lesões provocadas pelo bacilo, e ele vai olhar se aquela carcaça tem realmente condições de ir para o consumo. De tal maneira que eu vou dar uma dica aqui para toda dona de casa e toda pessoa que for comprar as carnes. A primeira coisa que você tem que olhar é se ele tem o carimbo do CIF ou do CIE, da inspeção estadual ou federal. A segunda coisa, nunca compre um fígado completo. Aquele fígado que está sem nenhum corte é porque ele não foi inspecionado. Porque realmente o fígado que está com corte, ou o coração que tem cortes, é porque ele foi inspecionado. O veterinário foi ali ver, e aqueles cortes são cortes técnicos que ele tem que ver aquilo ali. Agora, o grande problema das pessoas é o seguinte, dos estados, é que os matadouros municipais, eles são geridos pelas prefeituras. E quando entra o poder público, geralmente, às vezes, entra aquele tipo de favor. Não, aquele comerciante me dá não sei quantos votos, a gente bota ele e tal, IP, vira e mexe. Então, você vê que muitas vezes você entra num matadouro daquele, aí você encontra as pessoas que fazem o abate, você encontra curiosos, você encontra as chamadas, as fateiras, que às vezes vai lavar aquele fato no córrego altamente poluído. Você encontra o famoso chamado cachorro de fateira, exato, aquele que fica ali pegando os restos, entendeu? É o cara de sem vergonha que só cachorro de fateira, porque ela dá aquele tapa no cachorro, o cachorro sai ganhando, depois volta, não é? Você tem gato, então você tem uma água que não é potável, então você sai dali com uma carne provavelmente já com algum tipo de contaminação. Bom, aí o problema é o seguinte, aí o cara monta o matadouro, porque aqui nos estados que já saíram, que já fizeram isso, eles não fazem um matadouro para um município, eles fazem um matadouro para um pool de municípios, porque é caro. Estão fazendo agora em Viçosa, o governo do estado. Isso. Para atender a região. Para atender a região, entendeu? Isso foi um projeto do governo Renan Filho, que ele sempre perseguiu esse tipo de atitude, que é fazer os matadouros de uma forma regional. Agora, professor Paulo, o senhor falou essa questão da parte técnica que é efetuada dentro dos matadouros oficiais. Hoje nós temos poucos matadouros aqui, como Igreja Nova, como Arapiraca, como a Mafrial. A Mafrial é independente, né? Exato. E qual é mais o matador que tem mais? A região norte não se vê, não tem o de peso. Não tem. Tem o de fechado há pouco tempo agora, o de Porto Calvo. Agora, o pior por trás disso, que eu vi muitos relatos, você já sabe o que eu vou falar. Sei. O cara vai bater o boi na beira de um rio, dentro da cana, forra ali palha de coqueira, aquele negócio todo, e livremente esse mercado é comercializado. Isso. Veja só, isso é uma opinião minha, particular minha. Quando você tira o boi do chão e através de uma carreteira qualquer, você suspende ele, mesmo num galho de árvore, você já melhorou. Sei. Certo? Você já tirou ele do chão e já botou para uma esfola aérea. Então ele não vai se contaminar com o chão, ou como fazia no interior dos matadouros, aquelas folhas de cajarana que o cara colocava, né? E ia tirando o couro e o boi caía para lá, caía para cá e tal. Então, o que é que acontece? A gente tem que arranjar um jeito de dizer assim, você deixou de abater no matadouro do prefeito, matadouro municipal, e vem para esse. Só que a diferença de preço é grande. Então você tem que oferecer ao cara que está acostumado a fazer a coisa tradicional, mas errada, você tem que oferecer a ele, entendeu? Uma possibilidade um atrativo, né? de um atrativo.
e não está tendo esse atrativo. É por isso que eles continuam o seguinte, quando eles têm que, aquele matadouro do município fechou, e você tem que abater naquele matadouro oficial, o que é que acontece? Ele corre para o contrabando. Aí você diz assim, mas o boi do contrabando, como é, todo ele é ruim? Não, no contrabando você abate animais sadios e animais doentes. E aí você não sabe qual é o sadio e qual é o doente. E eu vou te dar um exemplo. Aqui no município bem próximo, que eu não vou dizer o nome, um grande criador de um município daqui, também da região, criava gado de leite, e geralmente o índice de tuberculose em gado de leite é maior do que nas outras criações. E aí ele trouxe 50 vacas para o abate. Descartou do seu plantel e trouxe para o abate. Quando ele chegou lá no abatedouro, aliás, no frigorífico, entrou aquele pessoal, aquelas 50 vacas, e quando o veterinário começou a examinar, as primeiras 5 vacas ele condenou logo. Então aquilo vai para o abate e vai para a cremação. Sei. Aí ele disse, não, de jeito nenhum, as minhas vacas não. Assim eu vou ter um Peitou. prejuízo muito grande. Peitou, mas infelizmente não pode sair. Mas saiu. Eu ia tratar dessa questão. Sim, mas saiu na mira do revólver. Não. O veterinário, para não perder a vida, disse, se eu faço o que o senhor quiser. Aí ele disse, eu vou levar para o matadouro municipal. E levou, e todas as 45 foram abatidas nesse matadouro municipal e vendidas na feira livre do município com um índice de tuberculose muito grande. Então você vê que existem casos que a gente precisa intervir, entendeu? De uma maneira dura, entendeu? Para que a população não sofra esse tipo de coisas. Aí você me pergunta, nada mais triste de um bicho que o outro engole. Se você comprar aquela carne, você ferveu a carne, matou, entendeu? Tudo. Matou. Existem bactérias, as termolábis, que elas aguentam uma temperatura muito alta e elas não morrem com a fervura. Aí o cara disse, não, mas não tem problema não, que eu nunca vi ninguém se intoxicar com carne, ninguém morrer porque consumiu a carne. Ora, você vê o seguinte, se você for para a fila do INSS, do pessoal à procura de consultas, de cirurgias e tal, essa coisa toda, é uma enormidade. E em consequência da alimentação, porque a gente na maior parte, aquilo de que a gente se alimenta. Então o pessoal diz, não, mas eu nunca ouvi falar. Sim, exatamente. Nós não temos isso porque nós não temos estatística, certo? As pessoas que entram procurando as unidades de saúde ou um socorro médico, não é feito aquela anamnese, é bem feito para você saber qual é a origem daquilo ali, por que é que ele está ali. Então, veja só, quando você não tem estatística, você não tem números. E se você não tem números, então você passa desapercebido aquilo que acontece com você. Vem também a questão dos porcos também, né? Esse aqui é o pior, né? Esse aqui é o pior. Aqui, às vezes, em datas pretéritas, nós fazíamos inspeção conjunta aí com o município e muitas vezes nós flagramos, eu estava na equipe, nós flagramos o cara abatendo o porco em condições sem nenhuma higiene ao lado de fossas. Ao lado de fossas. E o porco, quando chega no mercado, ele chega todo branquinho porque ele rapa aquele couro, né? E tal. E muitas vezes aquele animal está altamente contaminado. E você comer a carne de porco sem saber a origem é um perigo por causa da contaminação. E eu digo, e há uma perda muito grande porque a carne de porco é uma carne altamente sadia,
Haja vista que nos hospitais, nos maiores hospitais dos Estados Unidos, a carne que é mais servida para os doentes é a carne de porco, com aquele negócio que aqui no Brasil, não, se você comer carne de porco, entendeu? Então, é porque a carne de porco é a carne mais parecida com a carne humana e ela que é maior absorvida, do porco sadio, certo? De granja. De granja, que tem o atestado, não é? Agora, por que a carne de porco tem esse estigma? Porque na época existia a doença que era citocercose, que o parasito muitas vezes se desloca para o cérebro e você tem sintomas de loucura. Então, naquela época, existia muito isso, o pessoal se contaminava muito e o sintoma da loucura era muito comum. Então, como a proibição religiosa é maior e mais eficiente do que a governamental, Moisés disse que o porco era um animal impuro e que, entendeu, o povo de Deus não podia consumir a carne de porco, mas era para prevenir, entendeu, daquela doença que quem comia carne de porco, ele não sabia que era citocercose, mas sabia que quem comia carne de porco geralmente poderia ter aquilo. Então pegou esse estigma com a carne de porco. Professor Paulo Bezerra, a questão do mercado livre, em feiras livres, melhor dizendo. Eu vi esse ano em Arapiraca, uma matéria na televisão, o pessoal comprando carne para o final de ano, e na feira livre mesmo, numa banca, o cara cortando carne lá. Olha, veja só, a primeira coisa que você vê é que quando você tem que cortar a carne, ela tem que ter numa estrutura de aço inoxidável. Aquela, geralmente, é uma banca, não é isso? Fiz a banca. E aquela banca toda cheia de tamboque, toda porosa. Então, ali é um depósito de bactérias e outros micróbios que estão ali. E a carne já entra em contato com aquilo ali, certo? Fora a mão do camarada. Fora a mão do cara, o cara vem, bota o dedo, olha, o cara geralmente corta a carne, aí dá a tragada dele. Livre ali. Dá a tragada dele aqui no cigarro e tal. Um espirro. O cara dá o dinheiro, ele puxa aquele montão de dinheiro, ainda cospe no dedo para contar a nota para dar o troco e recebe de volta. Entendeu? Então você tem todo um aparato para contaminar aquela carne que você está comprando. Só que nós temos que ver o seguinte, é uma tradição já. E o que é que acontece, Adilson? Aquela carne ali, você vê o seguinte, ela não recebeu o resfriamento necessário. Ela está muitas vezes apenas com uma lona que não dá a cobertura necessária. Então, os raios do sol na época quente incidem sobre aquilo. E todo o alimento perecível, quanto mais calor, mais ele deteriora mais rápido. Mas, devido à crise, como é mais barato, foi mais barato, eu compro. O cara não escolhe o seguinte, o conceito de caro e barato é diferente para mim e para você do que para o pessoal. O pessoal quer saber o seguinte, não, é R$2 mais barato o quilo, então eu compro R$2 mais barato o quilo. Só que aquilo que você comprou vai lhe dar um prejuízo muito maior em termos da falta de nutrição e muitas vezes de uma doença. O barato sai caro. O barato sai caro. Vocês participaram, aliás, sempre participam dessa campanha, a FIP, né, que sai pelo Vale do São Francisco. E criando problema com as prefeituras. Inclusive a AMA reagiu. Não, exato. Veja só. A AMA reagiu porque estava mexendo em matadouros públicos, em pocilgo, um bocado de coisa. Queijo, fábrica de queijo, clandestina, aquele negócio todo, laticínio, enfim. Eu tive com o procurador, que encabeça isso, e tive dizendo a ele o seguinte, meu amigo, o grande problema aí é que você está mexendo numa estrutura, porque o cara fabrica o queijo do mesmo jeito que o bisavô fabricava, que o avô fabricava, que o pai fabricava e que ele está fabricando. Então, quando você chega numa fábrica dessa, que você fecha e diz a ele que ele deve fazer as coisas, você tem que dar uma opção a ele. Olha, você, desse jeito que você está fazendo,
entendeu? É prejudicial, inclusive para você, porque na hora que a qualidade do seu queijo melhorar, entendeu? O seu lucro melhora. Então você tem que dar a ele uma perspectiva, um incentivo. Se você chegar e só fechar, entendeu? Você tirou o pão da boca dos filhos do cara. Então você vai embora, no outro dia ou no outro ele abre. E fica esperando que você venha no outro ano. Entendeu? Então é preciso que você diga, olha, meu amigo, se você, ao invés de fazer o queijo nessa banheira velha, que você arranjou não sei aonde, no ferro velho, você pega, entendeu, uma terrina mais consistente, mesmo de plástico e tal, e você faz o seguinte, ao invés de você tirar essas moscas que você tira com as mãos, que até o queijo já recebeu o nome de moscarela, entendeu? Aí você faz o seguinte, se você pegar, meu amigo, aqui nessa janela e botar umas telas, já evita que a mosca entre e o seu queijo passa a ser melhor. E depois você passa a fazer propaganda que o seu queijo é feito exatamente de uma maneira higiênica. Então aí você está progredindo um pouco. É por isso que eu digo, você não pode deixar o cara sem saída. Entendeu? Você não pode deixar o cara sem saída, porque o cara sem saída, ele fica desesperado. Tem que flexibilizar a situação. Você tem que se flexibilizar, entendeu? A primeira vez que você pega o cara nessa atitude que é incorreta, você tem que chamar ele a atenção e dar uma chance a ele. Agora, se ele é recorrente, não. Aí ele está sendo maldoso, então ele está vendo apenas querendo tirar o lucro de qualquer jeito. Esse sim, esse deve ser punido e deve. Mas o FPI é uma ação muito boa, que pelo menos chamou a atenção, balançou a coisa. E é preciso também que alguns prefeitos tiveram razão em determinadas posições que eles tomaram e outros não, porque eles simplesmente se balançaram, alguns, não todos, entendeu? Vendo o seu eleitor. Também não pode só ver o seu eleitor. Você tem que ver a comunidade como um todo e a saúde do seu povo. Porque, veja só, se você tem no seu município gente que faz um queijo da pior qualidade sem higiene, a carne sem higiene, você vai gastar muito mais com aquela assistência que você vai dar pelas consequências das doenças que são provocadas pela alimentação. O senhor está há cerca de quase uma década à frente da vigilância. Graças a Deus nós estamos lá porque nós trabalhamos com entusiasmo, entendeu? E nós seguimos sempre a orientação. Tem algum telefone para contato assim, alguma denúncia? Tem, 9971 1517. E funciona? Funciona. Ligou e chega junto a equipe de fiscalização? Não, ligou, não chega, não é assim. Liga, a gente vai ver se é da nossa competência. Se não for da nossa competência, nós telefonamos para a vigilância que é competente para se fazer aquilo. Ou para a vigilância estadual, ou para a ADEAL, para a municipal, ou para a ADEAL, ou para o CCZ, Centro de Controle de Zoonose, nós fazemos tudo isso. Mas queria deixar como última frase o seguinte: o alimento natural inspecionado, ele é melhor do que qualquer alimento industrializado. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado, professor Paulo. Vamos esperar por uma outra oportunidade aqui dentro do Giro Alagoas. Forte abraço.